Senhor a todos, amém? Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Abram vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5. E desde já quero parabenizar essa equipe de jovens. Que Deus continue me dando graça, força e paz para vocês continuar fazendo obras lindas para o Senhor. E quero aqui agradecer o convite que foi me dado através do Jonas. Que Deus o abençoe, aos pastores da igreja. Agradecer meu pai que me trouxe. Graças dou a Deus pelo meu pai e fico alegre pelo filho que ele tem. Amém? A minha mãe não pôde vir porque estava trabalhando, mas antes de eu sair de casa ela me ligou e disse: filho, que Deus te leve em paz e te use de uma maneira única e singular. E ela tem lembrança que ela pregou aqui, acho que há mais de anos, uma cruzada que teve, alma se render, e ela lembra do Gabriel, e toda a mensagem que ela fala, ela lembra daqui. Amém? Eu tenho certeza que vou carregar vocês no meu coração para o resto da minha vida. Amém. Quem encontrou na glória? Glória. Se por acaso houver alguém do teu lado que esteja sem a Bíblia, vamos ler todos juntos e compartilhe com essa pessoa da leitura. Amém? 53 de Isaías, e verso 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, eu quero te louvar por mais essa tarde estar na tua presença. Senhor, ainda que até hoje eu não tenha dado o verdadeiro valor à cruz, ó Pai. Senhor, que a tua palavra seja de ensinamento a todos nós, e que em toda a nossa vida nós venhamos nos lembrar que houve um homem chamado Jesus, e ainda Ele é operador e fazedor de milagres na nossa vida. Amém. Assenta batendo palma e dá na glória a Deus. Peço ajuda aos músicos. Até me ajude no momento da mensagem, por gentileza. Irmãos, esta é uma mensagem que me chama a atenção, e posso ser sincero com os irmãos, se terminasse o culto aqui, através desta apresentação, já tocou ao meu coração. Mas eu tenho certeza que Deus ainda há de falar conosco nesta tarde até o final deste culto. A Bíblia nos diz que essa terra a qual nós habitamos, ela era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Mas uma certa feita, Deus, olhando para a terra sem forma e vazia, Ele começou a olhar para a escuridão e começou a dizer: haja luz, e houve luz. Ele começou a olhar para uma terra que era toda misturada, e Ele começou a dizer: haja separação entre a água e a terra, e haja divisão nelas. Mas uma certa feita, Ele olhou também e começou a criar os seres viventes, começou a criar as aves do céu, os animais da terra e dos mares. Mas Ele viu que algo se faltava na terra para que pudesse o adorar. E a Bíblia diz que Ele olhou para o barro, olhou para o pó, e Ele falou: nós iremos fazer alguém à nossa imagem e semelhança. Ele pegou do pó da terra, fez o boneco, e sobre este boneco Ele viu que era formoso e lindo. Mas Ele olhando, Ele falou assim: vejo que é inteligente, vejo que é racional, mas a este boneco está faltando alguma coisa. E então soprou nas suas narinas o sopro de vida. Então ao homem foi dada a alma. Houve então um equilíbrio nessa terra, como nós podemos dizer. Ele olhou e viu: eis que eu criei algo da terra, e no homem também tem a alma que vem do céu. A Bíblia diz que o sagaz, o maligno chamado Satanás, ele começou a olhar para aquele homem e começou a tentar armar a armadilha, começou a arquitetar uma forma de fazer o homem transgredir
céu era bonito, ele sabia que o céu era lindo, ele sabia como era bom adorar a Deus, e se ele visse o homem adorando nele, criou um ar de inveja. A Bíblia diz que Deus, vendo que o homem estava só, estava apto a cair, Deus olhou e disse: não é bom que o homem viva só, irei criar alguém para que o acompanhe das suas entranhas. Então Deus cria a Eva. Então o homem e a mulher começam a cuidar do jardim do Éden junto, começam a governar a terra junto, o homem e a mulher. A Bíblia diz que em uma bela tarde, em uma bela feita, estava Eva no campo. De repente ela ouve uma voz, e essa voz vem de uma serpente. Essa serpente usada por Satanás, ela começa a dizer: olha, Eva, sabe aquele fruto que Deus proibiu a Adão e você de comer? Este fruto é bom, é gostoso, esse fruto dará a você sabedoria. A Bíblia diz que Eva cai na tentação, ela come daquele fruto, e ao comer aquele fruto, ela persuade a Adão também a comer. Quando Adão come, eles olham um para o outro e vê que estão nu na presença de Deus. Ele tenta se esconder, e como toda tarde, Deus vem a visitar Adão, e ele começa a dizer: Adão, Adão, aonde estás, ó Adão? Deus começou a sentir falta do homem. O Satanás, o maligno, começou a dizer: o que adiantou construir a terra? Do que adiantou formar o homem? O homem se esconde de ti, o homem transgrediu contra a tua palavra. Então Adão se coloca na presença de Deus, bota a culpa na mulher. Deus então traz à terra um juízo sobre o homem, e Deus diz: olha, homem, do teu suor tu irás se alimentar. Olha, mulher, eis que acrescentarei, multiplicarei as dores de parto. Serpente, eis que comerão pó da terra. O maligno fazendo festa no inferno, o maligno dizendo: eu venci. Deus olha para ele e diz: olha, eis que do ventre de uma mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. A Bíblia diz: o maligno, ele escuta aquilo, e ele, sabendo que Deus tinha o poder e a glória, ele vê então que Deus começa a formar homens. Nasce um homem chamado Noé, tinha intimidade com Deus. Deus olha para ele e fala: Noé, constrói uma arca, porque eis que o pecado dessa terra tem chegado às minhas narinas. Deus então olhou e disse: constrói um barco, coloca todos os animais, um casal de cada, coloca a tua família lá dentro, e anunciei aos povos dessa terra que há de vir uma grande chuva e eu a destruirei. A Bíblia diz que Noé foi firme e fiel à palavra de Deus, constrói a arca e é chamado de louco. Alguém começa a passar: Noé, que história é essa que vai chover? Você é um insano, Noé. Noé tinha intimidade com Deus, falava com Deus e Deus falava com ele. A Bíblia diz que veio o dilúvio, Deus salvou a sua família e salvou os animais da terra. Mas eis que Noé também cai em tentação, ele se embriaga no vinho. Eis que um dos vossos filhos vê, e ele amaldiçoa a sua descendência. Então o inimigo vai lá bater na porta de Deus e está falando: ei, não adianta, o homem sempre vai pecar, não adianta, o homem sempre vai errar. Mas eis então que nasce um profeta chamado Isaías. No capítulo 6 ele começa a dizer bem assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi serafins, existiam sem asa, eis que duas cobriam as nossas faces, e reverência à santidade de Deus. Eis que com duas voavam, e reverência à servidão. Eis que duas cobriam seus pés, e reverência ao evangelho. E ele viu uma coisa linda que esses serafins faziam: eles adoravam a Deus, eles voavam, eles não viam a glória de Deus, e eles diziam: Kadosh, Kadosh Havé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Quando ele disse isso, eis que Isaías ele cai e diz: ai de mim que irei perecer, pois sou homem de lábios impuros, e habito no
condições. Ele olhou para Elias e viu que Elias também não teria condições, porque ele queria poupar a tua vida. Ele olhou para Davi e viu que Davi também caiu. Ele olhou para Salomão com as suas milhões de sabedoria e vários provérbios. Então ele viu que em Salomão também não poderia, porque sobre ele nasceu a vaidade, e ele mesmo diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então ele olha para o lado e ele vê alguém que se levanta, bate ao teu ombro e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia não diz, mas eu quero ter certeza disso. Deus olha para o lado e fala: filho, não dá. Você sabe o que é sofrer, filho? Sabe o que é deixar esses anjos que te louvam? Olha para o lado aos anciões, aos seres viventes. Filho, eu já tentei de toda forma. Já tentei salvar um homem, já tentei salvar uma família, fiz promessa em uma nação, eu cumpri todas as minhas palavras, derramei sobre eles castigo para que eles viessem ser justos, mas eles não aprenderam. Mas Jesus olhou e disse: Pai, deixa que eu vou, e nós iremos salvar a humanidade. Então Isaías começa a profetizar, começa a dizer: um filho se nos deu, um menino nasceu, e o principado está nos seus ombros. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. E ele começa a dizer: eis que de uma virgem nascerá um menino, o Salvador do mundo. Eis que sobre os seus ombros ele levará as nossas iniquidades. Ele vai esquecer a glória, ele vai sofrer, ele vai pedir pão, mas sendo que ele vai ser o pão da vida. Ele vai sentir sede, mas ele vai dizer que ele é o manancial. Ele vai curar a mulher do fluxo de sangue, mas o corpo dele há de sair sangue. A paixão, a caçunha, amontou que te faça. Satanás, então, ele começa a dar um jeito de tentar parar o projeto de Deus. Mas eis que Mateus, nos primeiros capítulos dos Evangelhos, começa a dizer: eis que desce um anjo mensageiro, encontra uma mulher que está despojada de esposo, está noiva, se preparando para o teu casamento, está cuidando da tua honra e da tua pureza. Então o anjo olha para ela e diz: salve agraciada. Ela olha assustada e diz: quem és tu? Eis que eu sou mensageiro de Deus. Ela ouvindo aquilo, ela diz: o que tens? Ei, bem-aventurada é tu entre as mulheres. Eis que hoje Deus coloca um fruto no teu ventre para salvar as nações. Ela tenta dialogar com ele, mas calma aí. Eu não sou casada, não tive relação com homem algum, e sou despojada de esposo. Então ele olha para ela e diz: bem disseras tu, isso não será fruto da carne, porque o vosso filho não orará como Davi. Eis que pecado fui concebido, e em pecado a minha mãe me gerou. Mas eis que o vosso fruto virá do Espírito. Ele virá para santificar, ele virá para dar perdão. A Bíblia diz que essa mulher começa a sentir o seu ventre mexer. A Bíblia diz ainda mais que quando ela se encontra com Isabel, mãe de João Batista, suas mãos, os vossos ventres se tremem. Deus ali faz um pacto com outro homem, João Batista. Ele seria a voz que clamaria no deserto. Ele seria aquele que não faria: bem aqui que eu vou prosperar, mas ele diria: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas quando pegou, ele também ouviu dizer: vinde, filhinhos do meu pai. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para fazer aliança com os santos, mas eu vim para perdoar os vossos pecados.
Estou sabendo, os magos, que está nascendo o rei dos reis aí. E nós queremos saber aonde está a nossa esposa para que nós viemos dar o presente. Herodes olha aquilo e fala assim, mas calma aí, não tem ninguém grávido aqui no meu reino. Ele manda uma notícia arquitetada a Satanás. Ele começa a dizer, destrói todos os recém-nascidos, mata todos, não deixa viver ninguém. A Bíblia diz que então Maria e José fogem ao Egito. O anjo vem e traz uma notícia, volta para Belém. Quando eles voltam para Belém, Maria começa a sentir dor de parto, vê que está chegando a hora. Ela começa a dizer, José, não consigo mais segurar. Ele tenta procurar uma maternidade, algo aonde poderia reclinar a cabeça da falsa esposa, e não havia lugar. Então a Bíblia diz que aquele que estava entronizado em glória, sentado no alto e sublime trono, ele então entra numa manjedoura. Eis que ali estão os pastores do campus, estão ali os camponeses também. Eis que uma estrela brilha em Belém. Eis que o claquetar, o silêncio do campo começa a ver um barulho. Os anjos descem e começam a cantar. Hosanas nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Eis que nessa noite está nascendo o Salvador do mundo. A Bíblia diz que os pastores se assustam. E eis que aquele que estava entronizado em glória